Putin tira a máscara, o ditador se entrega, o plano de paz está sendo abandonado, o homem do bunker está em crise, no Quirguistão esconderam Putin da embaixada ucraniana, fracasso geográfico, Putin conquistou uma cidade que não existe. O plano de Trump está virando uma armadilha, o Kremlin se agarra a qualquer esperança. Escândalo explodiu, guerra de dossiês nos Estados Unidos, Trump ameaçado, Lukashenko invade a Rússia, Minsk quer ser capital do mundo, Orbán voa secretamente para encontrar Putin, Europa em pânico, o que preparam? Negociações colapsando, plano de paz vira caos geopolítico. Outros detalhes a seguir. Saúde a você, o Ucrânia Hoje, com Rinat Aslanov e os últimos acontecimentos. Choque! Putin está pronto para parar a guerra. Em Bishkek, o bunker do Kremlin explodiu com uma declaração, com a condição de desacelerar ações militares apenas se as forças armadas da Ucrânia entregarem as posições. Caso contrário, a ameaça toma tudo pela força. As tropas ucranianas irão se retirar. Se eles saírem dos territórios que ocupam, então as hostilidades cessarão. Eles não vão embora. Conseguiremos isso pela força das armas. Além disso, o ditador admitiu abertamente que está pronto para lutar até o último ucraniano. Cinismo em nível apocalíptico e... Aqueles que atacam o Sr. Uitkov representam um ponto de vista diferente, que deseja roubar dinheiro em conluio com o establishment ucraniano e continuar lutando até o último ucraniano. Eu já disse publicamente que, em princípio, estamos preparados para isso. Vale ressaltar que Putin estava escondido da Ucrânia no Quirguistão. Literalmente, a embaixada ucraniana foi simplesmente fechada com uma enorme ferida em frente à comitiva do ditador. Até mesmo a construção da missão diplomática ucraniana já é motivo de estresse para Bunkernov. Embaixada da Ucrânia em Bishkek. Bandeira ucraniana, carro blindado. E aqui existe uma parede como esta. Entre a embaixada e o palácio presidencial de Montemac, Urdu, nada de incomum, apenas medidas de segurança. Afinal, qualquer coisa pode acontecer. Todos aguardam a chegada do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo Putin, os EUA e a Ucrânia dividiram o plano de Trump em 4 blocos e o entregaram à Rússia. O Kremlin já está concordando, dizendo que isso pode ser considerado uma base para novos acordos. Tudo foi entregue. No geral, concordamos que isso pode servir de base para futuros acordos. Mas seria indelicado da minha parte falar agora sobre quaisquer opções finais, já que elas não existem. Algumas questões são de caráter fundamental. E, no geral, vemos que o lado americano também. Em certa medida, leva em conta a nossa posição, que foi discutida antes de Anchorage e depois do Alasca. Em alguns pontos, precisamos realmente sentar e discutir seriamente algumas questões concretas. É preciso colocar tudo em linguagem diplomática. Porque uma coisa é, em geral, dizer que a Rússia não pretende atacar a Europa. Isso para nós soa engraçado, não é? Nós nunca tivemos essa intenção, mas se eles querem ouvir isso de nós, então vamos registrar isso, sem problema. Só que lá tem pessoas que, na minha opinião, não estão muito bem quando publicamente, ou são uns trapaceiros, querem tirar algum proveito disso, publicamente dizem ao seu povo, aos seus cidadãos que a Rússia está se preparando para atacar a Europa e precisamos urgentemente fortalecer nosso potencial de defesa. Ou eles estão servindo aos interesses da indústria de defesa de empresas privadas, ou então estão tentando, com isso, aumentar seus índices de aprovação interna, considerando o estado lamentável da economia e da área social. É difícil dizer o que os motiva, mas do nosso ponto de vista, essa é pura besteira, é mentira. Putin também fingiu estar chocado com as novas sanções do EUA contra as empresas petrolíferas russas. Será que ele está mesmo querendo se passar por grande mártir? Nós nos encontramos com o Sr. Witkoff antes de Anchorage, não foi? E depois do desenvolvimento de novas relações, vêm as sanções, que sem dúvida destroem nossos laços. E na verdade, repito, para nós não está claro o que esse gesto significa.
Mas os comentaristas têm certeza de que ele está apenas sendo dissimulado. Além disso, o surgimento do plano de paz na mídia pode ter sido uma operação especial do Kremlin para adiar sanções. Putin também confirmou isso à delegação americana, já de malas prontas para Moscou, e também comentou sobre o vazamento das conversas do representante especial dos Estados, Witkoff. Witkoff e Kirill Dmitriev. O que você acha sobre isso? No Ocidente, isso está se tornando um grande escândalo agora, especialmente em muitos meios de comunicação ocidentais. E agora, há um verdadeiro ataque contra o Witkoff. O que você pensa sobre isso? Obrigada. Sabe, quanto a esses vazamentos, pode ser que sejam falsos, ou talvez realmente conversas gravadas. Na verdade, isso é crime aqui, pelo menos no nosso país, escutar conversas alheias. Não se pode escutar conversa dos outros. Depois, alguns deles, talvez, como a gente costuma brincar por aqui, Parece que agora, em Washington, manda quem tem o dossiê mais forte. As fitas de Witkoff são uma bomba. O cientista político Yakovin está certo de que americanos influentes cansaram da amizade de Trump com o Kremlin. Ao mesmo tempo, a inteligência russa enigmática o comentário sobre os britânicos traiçoeiros. Dizem que eles querem sabotar os esforços pacificadores de Trump. E isso não é tudo. No jogo estão as listas de Epstein e as gravações de Witkoff. Qual dossiê será mais mortal? A julgar pelo fato de que escândalos estão caindo sobre o presidente americano como uma tempestade, pode-se supor que em breve ele não terá tempo algum para acordo de paz, destaca Yakovena. Putin soltou mais uma pérola. Com a Ucrânia, supostamente, é impossível chegar a um acordo juridicamente. Kiev temeu eleições. Ao mesmo tempo, o ditador elogia a Rússia, onde eleições ocorrem durante a guerra. Na Ucrânia, eleições são proibidas pela Constituição durante a lei marcial e a legitimidade não é contestada, nem internamente, nem no Ocidente. documentos com a liderança ucraniana são inúteis. Já falei sobre esse assunto muitas vezes. Acredito que a liderança ucraniana cometeu um erro estratégico fundamental quando teve medo de realizar as eleições presidenciais, após o que o presidente perdeu seu status legítimo. Afinal, a Rússia também está em estado de conflito armado com a mesma Ucrânia. Mas nós realizamos as eleições. Realizamos as eleições presidenciais e, há pouco tempo, também fizemos eleições para os órgãos municipais e regionais. Nós fazemos tudo isso, mas eles, por algum motivo, não fazem. Assim que forem assinados acordos de paz, de qualquer natureza, as hostilidades cessarão e será preciso imediatamente suspender o estado de lei marcial imposto. E se a lei marcial for suspensa, é preciso imediatamente anunciar eleições. Mas, nas condições de hoje, é difícil para a atual liderança política da Ucrânia contar com a vitória sem fraudes. Quase impossível, na minha opinião. Embora, claro, como Stalin dizia, não importa quem vota, importa quem conta os votos. E ninguém aboliu o uso da máquina administrativa. E mais uma piada do ano do Putin. A Rússia está pronta para colocar no papel que não pretende atacar a Europa. Mesmo assim, se isso foi incutido na consciência pública, se eles assustaram seus cidadãos, eles querem ouvir que nós não pretendemos e não temos planos. Não há nenhum plano agressivo em relação à Europa. Por favor, estão prontos para registrar isso da forma que quiserem. Talvez isso faça sentido, considerando que, se quisermos todos conversar juntos e discutir, e colocar alguns pontos nos assuntos de segurança pan-europeia. Bom, provavelmente sim, nós mesmos já propusemos isso antes. Se nossos parceiros ocidentais, como costumamos chamá-los, querem isso agora, tudo bem, estamos prontos. Nós entendemos, é preciso sentar e discutir isso seriamente. Cada palavra ali importa. Ou, por exemplo, um dos documentos menciona que devemos resolver a questão da estabilidade estratégica juntamente com nossos parceiros americanos. Ora, pelo amor de Deus, somos contra isso? Mas Putin não entende muito de geografia. Medalaga se perdeu entre Konstantinovka e Komsomolsk. O ditador relata um avanço em Komsomolsk, no Donbass. O problema é que essa cidade não existe. Provavelmente ele quis dizer Konstantinov. Quartas. O verdadeiro Komsomolsk é a atual Horishny Plavny, em Poltava.
Essa é uma região vasta e diversificada, caracterizada por sua rica biodiversidade e paisagens deslumbrantes. É um local de grande importância ecológica e cultural, abrigando uma variedade de ecossistemas e comunidades vibrantes. A área é conhecida por suas belezas naturais e seu papel fundamental no equilíbrio ambiental do planeta. Em Komsomolsk, há combates acontecendo dentro da cidade. E um número significativo de edifícios já foi libertado pelas nossas tropas. E o progresso vai além. E onde estaríamos sem Lukashenko? O pai também está no jogo. O autoproclamado líder da Bielorrússia ofereceu ajuda a Putin. Fazer de Minsk uma plataforma de negociação novamente. Throwback Live 2015. Bem, se algum dia você quiser voltar a Minsk, este será um bom lugar. Sabe, estamos sempre prontos e no que diz respeito à Ucrânia, frequentemente estamos. Repreensão. Entretanto, Putin chama Orbán a atenção. Visita secreta em 28 de novembro. A delegação é como se fosse para uma cúpula. O ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, o ministro da Construção e Transportes e o conselheiro de Segurança Nacional. A Europa e os EUA estão em choque, porque ninguém sabia disso. Dizem por aí que o encontro pode ser apresentado como uma tentativa de ressuscitar a ideia de uma cúpula de paz entre Putin e Trump em Budapeste. As polêmicas em torno do plano de paz de Trump não param. Os prazos foram perdidos, os pontos mudam a cada hora, as guerras de bastidores continuam. Porque as novas negociações estão praticamente fadadas ao fracasso. Em que o Kremlin está apostando? E Trump tem alguma influência sobre Putin? Enquanto isso, nuvens de tempestade se formam sobre o próprio Trump. O escândalo envolvendo as conversas entre Witkoff e Ushakov está ficando cada vez mais explosivo. O que está acontecendo agora em torno do acordo de paz? Veja a seguir a matéria. Meio ao escândalo de corrupção que explodiu na Ucrânia, conhecido como Mendigegate, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, enxergou uma janela de oportunidades. É o que informa a publicação The Atlantic. Supostamente, Vance considerou que as autoridades ucranianas estavam em uma posição extremamente fraca e, por isso, concordariam instantaneamente com os 28 pontos, que, como agora foi confirmado, foram escritos em Moscou. Já o New York Times informa que o novo representante especial, Dan Driscoll, que também surgiu por indicação de Vance, promovia o chamado plano de paz entre diplomatas europeus, com ameaça sobre o poder descomunal dos russos, pronto para desabar não só sobre os ucranianos. Ele disse que, vejam só, se antes a Rússia fabricava mísseis às pressas e já atirava contra a Ucrânia, agora os russos têm um estoque. Isso é claramente uma narrativa russa e, evidentemente, não é uma história que vem da Ucrânia. É uma história inventada pelos russos e entregue justamente aos negociadores próximos de Vance e Witkoff. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que não vê a Europa na mesa de negociações sobre a paz na Ucrânia. E Putin, do seu jeito característico, contou quando as hostilidades vão terminar. As tropas ucranianas vão sair dos territórios que ocupam. Só então as hostilidades vão cessar. Se não saírem, vamos conseguir isso pela força das armas. Os americanos não conseguiram colocar o plano de paz na mesa do Trump no dia de ação de graças. Mas, segundo a mídia, eles não desistiram da ideia e, supostamente, prometem pensar sobre garantias de segurança para os ucranianos depois que o presidente Zelensky assinar o documento. Para nós, essa história não é aceitável. Em primeiro lugar, porque, bem, tendo 4 anos de invasão em grande escala, para nós, essa é uma história totalmente inadequada, porque, tendo 4 anos de invasão em grande escala, eu entendo que, mesmo com garantias de segurança, ainda na época do Memorando de Budapeste, nenhuma das partes que se comprometeram a cumpri-lo em caso de ataque à Ucrânia realmente o fez. Agora se fala sobre um acordo antes de qualquer garantia de que em meio ano, 1 ano ou 5, não estaremos em uma guerra ainda mais difícil para a sociedade ucraniana. Definitivamente não é um argumento suficiente. Aqui, os americanos, se isso for verdade, querem pressionar ambos os lados. Mas, de alguma forma, acaba acontecendo que pressionam a Ucrânia muito mais ativamente. Enquanto isso, após o escândalo com a interceptação da conversa telefônica entre Witkoff, Dmitriev e Ushakov, a Casa Branca finge que nada aconteceu. Donald Trump se ocupou em perdoar o T1.
Gabo, eu só queria te dizer com toda sinceridade que esta questão é de extrema importância. Você está, sem a menor dúvida, localizado precisamente dentro dos limites do parque. Isso é, de fato, algo muito positivo e benéfico. Consequentemente, nós não desejamos, de forma alguma, causar qualquer tipo de dano ou prejuízo a esta bela e encantadora vila. Muito obrigado. Um trabalho verdadeiramente fantástico. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, pessoal. De Donald, alguns senadores exigem a renúncia de Witkoff, que é literalmente suspeito de trabalhar para Moscou. Alguns analistas acreditam que o vazamento das conversas telefônicas é justamente uma demonstração da disputa entre dois lados por um lugar mais próximo de Trump, onde de um lado está o vice-presidente Vance e do outro o secretário de Estado Rubio. Aliás, este último não reagiu de forma alguma à informação sobre as conversas de Witkoff, e apenas a publicação de jornalistas sobre o fato de que nem tudo é tão tranquilo e unido no lado republicano. Mas, segundo os analistas, é pouco provável que Trump realmente vá punir o Witkoff. Witkoff é alguém do círculo de negócios dele, do ramo imobiliário. Ele também construiu hotéis, inclusive em Nova York. Eles são pessoas minhakiri, da mesma laia. Eles falam entre si em uma linguagem que ambos entendem. Neles não há nem uma gota de ideologia. Não se vê nenhuma ideia neles em lugar nenhum. Para ambos, tanto faz se são republicanos ou democratas. Só uma coisa importa: o interesse. Acho que, como um dos meus interlocutores bem informado disse, quando o Witkoff chegou e falou para Donald Trump que havia uma chance de conseguir 150 bilhões de dólares de dinheiro russo para algum tipo de fundo conjunto, acredito que o Trump respondeu: vamos nessa, vamos sim. Maravilha! 150 bilhões é exatamente o tipo de dinheiro que não se encontra jogado por aí. É isso que me parece o principal aqui. Trump age como um empresário, não como um estadista, nem como um diplomata. Ele tem interesses e segue rigorosamente seus próprios interesses. Em breve, os políticos americanos vão entrar na corrida pela simpatia do eleitor. As eleições para o Senado estão marcadas para novembro do ano que vem. Hoje, a vantagem dos republicanos nesse órgão do governo é de 3 cadeiras. Recentemente, até mesmo Marjorie Taylor Greene, que até pouco tempo era uma fã fervorosa de Donald, pediu demissão, e o jornalista Don Bacon também anunciou aos repórteres sua intenção de seguir o mesmo caminho. Isso significa que o partido de Donald corre o risco de perder a maioria antes mesmo das eleições intermediárias. A Rússia está indo para a guerra contra a Europa. É nisso que os europeus acreditam e, por isso, preparam-se para uma possível invasão do exército de Putin. Nas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, países da OTAN concentram armamentos e tropas. Para evitar que a burocracia europeia atrapalhe o deslocamento de equipamentos, armas e unidades militares entre países, está sendo criado agora o Schengen Militar. E os europeus estão rapidamente reestruturando seus complexos industriais de defesa. Mais detalhes a seguir. O perigo vindo do Kremlin está cada vez mais próximo. A União Europeia está se preparando para o enfrentamento com Putin. Nas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, os países da OTAN estão concentrando armamentos e tropas. Ao mesmo tempo, os eurodeputados estão trabalhando seriamente no Schengen Militar. Nós precisamos mostrar a Putin que a Europa não é mais associada à impotência e que a democracia não é sinônimo de fraqueza. O Schengen está sendo preparado em estreita cooperação com a Aliança do Atlântico Norte. Bruxelas está tomando medidas decisivas. Entre elas, está o plano de modernização do Complexo Industrial de Defesa. A Comissão Europeia anunciou os prazos e apresentou um novo pacote de medidas para a mobilidade militar. Isso permitirá que o exército europeu se desloque rapidamente pelo território da União Europeia sem enfrentar burocracia excessiva, especialmente em caso de uma possível ameaça por parte da Rússia. Na indústria de defesa, seremos fortes se formos industrialmente independentes, autônomos e muito menos fragmentados. A Ucrânia está agindo como aliada e, portanto, terá acesso à logística de defesa. Queremos expandir os corredores de mobilidade militar na Ucrânia. Isso se tornaria uma garantia de segurança, o que significa que poderíamos oferecer apoio mais rápido em caso de necessidade.
Primeiro, é necessário modernizar a infraestrutura, digitalizar os procedimentos e aumentar o financiamento. Uma das principais dificuldades para os países da União Europeia continua sendo garantir o transporte rápido de tropas para possíveis zonas de combate. Boys, Podemos responder essas ameaças de forma simétrica ou assimétrica. Temos todo o arsenal de ferramentas à nossa disposição. no momento, a ameaça para o Báltico permanece. E, em caso de uma escalada repentina, por exemplo, o exército da França teria que percorrer cerca de 1.500 quilômetros para chegar em auxílio aos aliados. Apesar de as unidades leves conseguirem se deslocar relativamente rápido, o equipamento pesado exige muito mais tempo e preparação. Atualmente, as pontes e ferrovias europeias não estão adaptadas para o rápido deslocamento de tanques, soldados e cargas militares. No caso de transporte do oeste para o flanco leste, os tanques podem ficar presos em túneis, na burocracia complicada, e as pontes podem não aguentar a passagem dessas máquinas. Com base na experiência da Guerra da Federação Russa com a Ucrânia, a União Europeia tem dado atenção significativa à modernização da infraestrutura crítica. As rotas de transporte serão adaptadas para padrões de uso duplo, para que possam atender simultaneamente tanto as necessidades civis quanto militares. O Schengen militar desempenha um papel especial no fortalecimento da defesa do flanco leste da aliança, principalmente para os países bálticos e a Polônia. Tudo depende da nossa posição. Se seremos capazes de dissuadir o inimigo ou se vamos encorajá-lo à agressão. Mas nem todos veem perigo vindo da Rússia ou simplesmente tentam fechar os olhos para a realidade, mantendo uma relação próxima com o ditador do Kremlin, Putin. Estamos falando de um programa de armamento para o qual teremos que gastar até o último centavo. Isso diz respeito a toda a Europa. Pelas declarações de alguns líderes influentes, fica claro que eles querem entrar na guerra. A Alemanha está ajudando a Ucrânia de todas as formas possíveis, fazendo tudo ao seu alcance para equipar as forças armadas ucranianas com sistemas de mísseis de longo alcance, além de organizar produção conjunta em nosso território. Já faz alguns meses que estamos trabalhando intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de armamento de longo alcance. O exército ucraniano está sendo equipado com esses sistemas. Concordamos em não discutir os detalhes publicamente. Como acreditamos que o lado russo não deve estar ciente do grau do nosso apoio militar, só posso dizer que estamos fazendo tudo o que é possível para equipar o exército ucraniano com sistemas de armamento com o alcance necessário. E o número desses sistemas vai aumentar nas próximas semanas e meses, se necessário, até mesmo com a produção desse armamento na própria Ucrânia. O orçamento militar da União Europeia está planejado para ser aumentado para mais de 17 bilhões de euros. No total, para modernizar o túnel da ponte e colocar em funcionamento completo 4 corredores para fins militares na União Europeia, são necessários pelo menos 100 bilhões de euros. Você pode confiar nas palavras de Putin, com base na experiência da Ucrânia. Não é preciso inventar nada e, com base nessas invenções, formar uma opinião sobre a Rússia. Não há necessidade de criar uma imagem da Rússia como inimiga. Eles chegaram à conclusão de que a Rússia quer atacar a OTAN. Você perdeu completamente a cabeça? Eles são tão estúpidos quanto esta mesa. Quem teve essa ideia? Isso é um absurdo, Fábio. Um completo disparate. Enquanto o ditador enrola os jornalistas, os eurodeputados pedem exercícios conjuntos regulares e testes de carregamento. Eles querem que a União Europeia siga o exemplo da OTAN, para que as tropas de resposta rápida possam reagir prontamente à agressão do Kremlin. E o que você acha das declarações de Putin? Aguardamos seus comentários. E isso é só o começo.